Olá, este é um tutorial para a construção de bancos de dados no Excel. Este é um material complementar do curso de Métodos Quantitativos em Ciência Política que foi oferecido aos alunos do EAD da Uninter. Essa planilha ela está disponível para download junto com as rotas de aprendizagem que eu fiz para um material complementar ao nosso curso. Então vocês poderão ter acesso, poderão baixar essa planilha. Basta para isso acessar as rotas de aprendizagem e lá haverá um link para fazer o download dessa planilha. Se vocês perceberem que o vídeo está um pouco embaçado lá no YouTube, vocês não estiverem conseguindo acessar, visualizar corretamente os valores que eu vou apresentar para vocês, basta assistir o vídeo em HD. Eu fiz um teste e assim a gente resolveu. Bom, isso aqui é uma demonstração dos exercícios da aula 4. O que eu vou fazer aqui é mostrar como que nós podemos utilizar o Excel para fazer agregações, para extrair frequências e para extrair medidas de tendência central e de dispersão. Como se trata apenas de uma demonstração dos exercícios que já foram explicados na aula 4, eu não vou entrar em maiores detalhes. O objetivo nosso aqui é ensinar a usar o Excel. Creio que vocês, para entender o sentido, a razão desse exercício, é necessário acompanhar o conteúdo lá da aula. Pois bem, pessoal, para a gente fazer a agregação, basicamente, nós vamos ter que trabalhar com a ferramenta filtro do Excel. Então, como é que eu faço isso? Eu vou selecionar, aqui nós temos 5 colunas, cada coluna é uma variável, ok? Vejam só, nós estamos fazendo um exercício que é formado por, nós estamos analisando 17 revistas ao longo de 17 anos. Todas as citações que elas receberam que as 17 revistas receberam em 17 anos. Ora, se eu tenho 17 revistas em 17 anos, eu devo ter 289 casos. Como é que eu sei disso? É simples, basta eu chegar aqui até o final da minha planilha e eu vou examinar. Vejam, por que está aparecendo 290 aqui? Porque a linha 1 é o rótulo da variável. Então, descontando a linha 1, eu tenho 289 valores e 5 colunas. Ora, vejam só, por que nós temos aqui, por que a coluna 1 ela não baixou junto com as outras? Eu vou apagar esses valores que nós não vamos utilizá-los. Pois bem, por que a coluna... Como que a gente fixa a linha 1? Essa é uma dificuldade que talvez alguns de vocês podem ter. Por que a linha 2 está baixando junto com a barra de rolagem e a linha 1 está fixa? É simples, ó. Para fazer isso, eu congelei a linha 1. Eu vim aqui em exibição, congelar painéis. Agora eu vou descongelar para mostrar para vocês. Vejam só, quando eu descongelo, ela cai, ela desaparece quando eu baixo a barra de rolagem. Para eu fixar o meu rótulo, eu não preciso selecionar, na verdade. Basta eu vir aqui, página inicial, eu venho exibição, congelar painéis, congelar linha superior. Prontinho. Pois bem, vamos começar desde logo a fazer as nossas agregações. Como é que a gente faz essas agregações? Eu vou selecionar as 5 colunas e eu vou aplicar a elas a ferramenta filtro. Lucas, no meu Excel não aparece esse botão aqui. Sim, isso é um atalho. Nós vamos utilizar muitas vezes a ferramenta filtro, por isso eu coloquei esse atalho aqui para facilitar as minhas operações com o mouse. Mas vocês podem, não é necessário utilizar esse atalho. Onde é que essa ferramenta está disponível? Ela está disponível aqui, ó. A gente vem em classificar e filtrar, ferramenta filtro. Ali está. Apliquei alguns filtros, logo, portanto, é possível, se eu quiser, eu posso limpar os filtros. Não, no caso não tem nenhum filtro ativo. Pois bem, é assim que eu aplico os filtros. Eu seleciono, classificar, filtrar, classificar, filtro. Ok? Podemos aumentar um pouquinho a largura das nossas colunas, para a gente conseguir enxergar um pouquinho melhor. Certo? E vamos fazer então a nossa agregação. O nosso objetivo aqui é agregar a variável ano, que é uma variável categórica com 17 valores. Nós queremos agregar ela na variável período. Vejam,
ah, todos esses testes eles já estão feitos aqui na tabela, aqui na planilha. Vejam só, aqui no exercício 1, agregação de dados, aqui está pronto. O meu objetivo é demonstrar para vocês como que a gente faz, ok? Por isso que eu vou começar, vou trabalhar na própria coleta de dados, na coleta dos dados nessa planilha, mostrar para vocês como que a gente faz uma agregação. Então, o primeiro passo que a gente faz para fazer uma agregação, a primeira tarefa é colocar aqui o título, o rótulo dessa nova variável, e é a variável período. No caso, eu quero agregar todos os anos que estão de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, eu quero transformar isso em uma coisa só. Então eu vou chamar isso de período 1. Eu posso escrever aqui 2000 a 2004. Eu posso aumentar um pouquinho a largura da minha coluna e eu vou arrastar. Isso é muito importante. Peguem sempre nesse botãozinho verde, está no cantinho aqui, ó. Eu vou arrastar até o final da minha planilha. Lucas, até onde acabam os dados? Ora, os dados acabam na linha 290. E por que aqui está aparecendo na 278? Porque nós temos um filtro ativo. Eu selecionei apenas os valores da coluna A que vão de 2000 a 2004. Por esse motivo, eu vou estender os rótulos das categorias até a linha 278. Vejam, quando eu limpo os filtros, aparecem células vazias. Eu só transformei. O que isso aqui está mostrando para a gente? Essas informações aqui foram transformadas nessas informações aqui. É isso que é o exercício de agregação, ok? Eu vou transformar o registro, transformar as informações para eu poder manipular com elas, fazer alguns cálculos que a gente vai aprender posteriormente. Pois bem, vamos fazer essa mesma operação. Não precisa dessas coisas aqui, eu vou tirar. Vamos fazer essa mesma operação para o segundo período. Vejam só, observem comigo, isso aqui é muito importante. Eu vou selecionar então aqui a ferramenta filtro e eu vou selecionar o meu segundo intervalo de dados, que vai de 2005 até 2009. Vejam o que vai acontecer. Quando eu clicar em OK, prestem atenção. Eu vou clicar em OK, olhem aqui, ó. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Vejam o que vai aparecer nesse segmento do meu vídeo aqui, ó. Olha lá. Ele me disse o seguinte: há um filtro aplicado a essa planilha. Existem 85 de 289 registros. Portanto, existem 85 casos de citações recebidas entre o ano de 2005 e o ano de 2009. Pois bem, agora nós vamos chamar isso aqui, vamos continuar a nossa agregação de período 2, 2005 a 2009. Vamos arrastar até o final. Beleza, vamos arrastar até o final. E assim a gente tem a segunda categoria, período 2. Vejam só, quando eu limpei os filtros, o que foi que eu fiz aqui? Ó? Eu transformei esse conjunto de valores que vai de 2005 a 2009, eu transformei ele em, só para ficar bem diferente para vocês aqui, ó. Vejam só, eu estou fazendo um exercício de transformação de informação. Agregar é transformar, ok? Então vejam lá, de 2005 até 2009 virou uma coisa só, período 2. E nós vamos fazer a mesma coisa para as vazias, aquelas que estão entre 2010 e 2016. Esse será o nosso terceiro intervalo. Ora, como é que eu faço isso? É muito simples. Deixa eu tirar essas cores, nós não vamos usá-las nesse momento. Agora nós vamos pegar e vamos selecionar apenas os valores que eu quero colocar na minha terceira categoria, que é de 2010 até 2016. E eu vou chamar isso aqui de período 3. 2010 até 2016. Ok? Pois bem, então vamos lá. Agora, sempre arrastando até o final. Vamos colocar o período 3 até o finalzinho.
que vai ser a minha linha 290. Ok, prontinho. Eu terminei de fazer a agregação. Vejam só. Agora, se eu aplicar o filtro, esses valores, aqui apareceu um filtro, porque eu fiz aquela conta do 17, lembra daquela continha? Pois bem, sempre que você faz uma operação no Excel, ele vai guardar esse registro. Eu fiz essa conta, por isso que ele aplicou esse filtro. Só que eu não vou usar essa coluna, então eu posso deletar elas. Seleciono as colunas inteiras, botão à direita, excluir. Beleza. Eu estou trabalhando com a variável período. Agora eu vou criar o que eu queria mostrar para vocês. Vejam como que antes eu tinha o que? Antes eu tinha na variável ano uma variável categórica com 17 valores. Agora eu tenho uma variável categórica com apenas 3 valores. Agora nós vamos fazer essa mesma operação para a variável total de citações. Deixa eu deixar ela destacada aqui com uma outra cor, que isso aqui pode ajudar a gente no futuro. Eu acho recomendável, pessoal, você sempre estar trabalhando com as cores. As cores elas ajudam, a gente ganha bastante tempo trabalhando com as cores. Imediatamente eu já sei que todas as operações que eu vou fazer estão na coluna D. A coluna D é a total de citações. Vejam, aqui nós temos uma variável numérica. Olha a quantidade de casos que nós temos aqui. São muitos casos, certo? Em classificação de variáveis numéricas, a gente utiliza os filtros de números. Esse daqui, ó. Pois bem, nós vamos selecionar essa opção aqui, ó, está entre. Vamos pegar todos os valores que estão entre 0 e 75. Vamos clicar em OK. Olha lá, o Excel já me informou que existem 203 casos de todas as minhas observações. Eu tenho 289 observações. 203 casos se situam nesse intervalo. Esqueçam as outras colunas. Nós não estamos mais trabalhando com as outras colunas. Nós estamos fazendo agora, eu vou até deixar elas sem cor para vocês não terem dificuldade. Estou deixando em cor branca da fonte. Elas estão lá, só não estou vendo. Pois bem, eu vou aplicar de novo o filtro para vocês verem. Vejam só. Está entre 0 e 75. Existem 203 casos nessa situação, certo? Pois bem, vamos agora reclassificar isso. Cadê a nossa cor de novo? Vamos colocar aqui a cor preta. E agora nós vamos lá. Vamos criar uma nova variável. Faixa de citações. Vamos aplicar o nosso filtro. Filtro de número está entre 0 e 75. Vamos escrever aqui, ó, faixa 0 a 75 citações. Pois bem, o que nós estamos fazendo aqui é uma agregação, isto é, nós estamos transformando. Opa, meu mouse me deixou na mão. Vamos lá. Pega sempre no cantinho e arrasta até o final. Nós estamos transformando toda vez que havia no meu banco de dados há um valor que estava entre o 0 e o 75. Opa, Lucas, você esqueceu uma. Sim, vamos colocar. Tem que ter muito cuidado e colocar até o final. Beleza. Chegou até a 290? Chegou. Agora, nós vamos limpar o filtro. E nós vamos fazer a mesma operação para o segundo intervalo, que é, olha lá, as que estão entre 76. Eu já expliquei para vocês na aula por que eu estou utilizando esses números, tá? 176 e 150 citações. Então, mais uma vez, ferramenta filtro, na coluna D, é ela que eu estou separando, eu estou classificando a coluna D, total de citações. Ferramenta filtro, que nesse caso não está ativa, mostrando tudo. Vejam que o botãozinho de limpar filtros está inacessível, está cinza. Eu vou selecionar aqui nesse botãozinho, eu venho filtrar números, está entre igual a 76, está entre 76 e 150. Esse é o meu segundo intervalo.
ok? Acabei de aplicar o filtro aqui. Então vamos lá. Faixa 2, 75. Ops. Só um instantinho que eu cometi um erro aqui. Vamos lá. Eu quero aplicar o valor. Está entre 76 e 150. Ok. Notem que, se vocês quiserem entender, notem que todos os valores de número 75 já estão, apenas um valor, já está classificado na coluna G. Portanto, ele não vai estar incluso nesse segundo período. Vamos lá. Está entre 76 e 150. Pois bem, esse aqui vai ser a minha faixa 2, 76 a 150 citações. E aí eu vou arrastar isso aqui para baixo. Ok, beleza. Agora nós vamos limpar os filtros. E o que nos sobrou? Ora, só sobraram os casos em que há mais do que 150 citações. Lucas, como é que você sabe disso? É simples, ó. Eu posso vir aqui, eu posso aplicar os filtros. Essas colunas eu não vou usar. Vamos deixar ela fora. Vamos deixar os meus avisos aqui do lado, para não atrapalhar a visualização de vocês. Eu vou selecionar, veja, não há nenhum filtro ativo. Na coluna G, eu vou selecionar apenas as que estão vazias. Isto é, os valores que ainda não receberam rótulo. Olha lá. Vejam como que não existe nenhum acima de 150. Se eu tentar abaixo de 150, desculpe, o primeiro valor é 154. Portanto, eu posso colocar aqui faixa 3 acima de 151 citações. Poxa, não coube aqui, então vamos esticar um pouquinho a coluna, não tem problema. Olha lá. Certo? Prontinho. Pois bem, pessoal, eu acabei de fazer uma agregação. Eu possuía na coluna D. Qual foi a cor que eu utilizei? Ah, não, está sem cor. Vejam só, aqui na minha coluna D, eu vou colocar em amarelo isso aqui. Mas não amarelo, mas um verdinho. Isso aqui, beleza. Na minha coluna D, que aqui está em cor marrom, eu possuía uma variável numérica que ia de 0 até 300. Muitos valores. Eu agreguei a coluna D na coluna G. Eu agreguei e agora eu tenho uma variável categórica com apenas 3 valores, certo? Esse é o exercício de agregação de dados, ok? É isso que a gente fez aqui. É um pouco diferente as cores, mas isso é um detalhezinho de menor importância. O importante, o fundamental nesse caso é ensinar vocês a fazer as agregações. Agora, nós vamos ensinar vocês a fazer as tabelas de frequência. Esse é o segundo exercício da nossa aula e eu quero mostrar para vocês como que eu posso compor, como que eu posso produzir esse material aqui. Vejam só, aqui eu estava trabalhando na coluna, na aba, desculpem, coleta dos dados. Agora eu vou criar uma aba nova. Para criar uma nova aba, basta eu clicar nesse nova planilha. Olha lá, agora eu tenho uma aba limpinha. Agora eu preciso de um pouco mais de atenção de vocês, porque nós vamos trabalhar com duas abas, certo? O nosso objetivo é realizar essas contas aqui. Vamos ver quantos casos nós temos nessas novas variáveis que a gente criou, certo? Então, beleza. Deixa eu copiar esses valores aqui. Vamos copiar eles aqui para a nossa nova planilha, que ela está em branco, vocês podem ver, certo? Vamos dar um ajuste no tamanho das colunas. A gente basta selecionar tudo e dar 2 cliques aqui, ó. Assim elas vão ficar um pouquinho mais largas. Vamos colocar aqui as frequências, que é isso que nós queremos, e os percentuais. Olha lá, Lucas, está meio estranho, né? Está escondendo um pouquinho. Seleciona tudo, 2 cliques e ele vai ajustar o tamanho da coluna ao valor das palavras que a gente colocou aqui. Pois bem, vamos lá. Nós queremos saber uma tabela de frequência não é nada mais, nada menos do que contar quantos casos existem em cada variável. Quantos casos existem na variável período 1? Vamos ver aqui, ó.
É muito simples, pessoal. A ferramenta filtro é a ferramenta que a gente mais utiliza para fazer classificação de informação e para fazer contagens. Eu posso, simplesmente, eu gostaria de saber quantos casos, eu estou falando da variável período, quantos casos existem na variável período 1. Eu chego até aqui, eu seleciono apenas o período 1 e eu clico em OK. Aqui está a resposta ao meu número. É a minha pergunta. É esse número, 85 casos, que eu vou escrever aqui. Existem 85 casos no período 1 e no período 2. No período 2, existem 85 casos, a mesma coisa. Então, eu vim aqui, eu escrevo 85. E no período 3? No período 3, existem 119 casos. Então, eu vou escrever aqui 119 casos. Agora, eu vou aplicar uma fórmula para a gente obter o total. É muito simples, olha, eu vou clicar em igual, soma, abre parênteses, seleciono o intervalo de dados, fecha parênteses. 289. Bateu com o meu N. Pois bem, e agora, como a gente faz o cálculo dos valores percentuais? Ora, é muito simples. Basta você clicar em igual, dividir esse valor dividido por esse. Só que eu tenho uma dica. Ao invés de colocar C2 dividido por C5, vamos fixar o denominador da fórmula. Olha só, acompanhe comigo. Se você utiliza cifrão C, cifrão 5, o Excel vai entender que você sempre vai querer utilizar o 289 como denominador da razão. Olha lá. E agora, nós vamos pegar e arrastar esse valor aqui para baixo. Poxa, Lucas, mas eu gostaria que isso aqui fosse apresentado em termos percentuais, não é? Então, eu seleciono tudo e eu clico no botãozinho percentual. E ali está o meu valor percentual. Eu tenho 29% ou 85 casos no período 1, 29% no período 2 e 41% no período 3. Somando, nós temos 100%. Ok. Agora vamos fazer a mesma operação para a variável faixa de citações, certo? Vamos lá. Nós temos filtro ativo? Temos. Então, primeira tarefa, limpar os filtros. Ok. Vamos selecionar apenas os casos que estão na faixa 1. Eu tenho quanto? 203 casos. Lucas, eu tenho que ver sempre nessa barrinha? Tem uma outra forma de vocês fazerem essa observação. Desculpem, pessoal. Vejam só. A gente pode pegar... Vejam só, eu acabei de aplicar um filtro. De novo. Eu acabei de aplicar um filtro na faixa 1. Se eu selecionar o primeiro valor, que é a linha 2, até o último, o Excel também faz a conta aqui, ó. Aqui nós temos a contagem 203 casos. Então, é esse valor 283 de 289. É esse valor que eu vou colocar aqui, ó. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com a segunda faixa. Faixa 2. A faixa 2 possui 57 casos. Então, eu vou escrever na faixa 2, na minha segunda aba, 57 casos. E quantos casos eu tenho na faixa 3? Na faixa 3, eu tenho 29 casos. Então, esses 29 casos aqui. Eu poderia vir contando 1, 2, 3, 4, 5, até o 29. Mas o Excel já faz isso para mim. Então, eu coloco 29. E agora, igual. Soma. Esses valores. Fecha. Agora, vamos fazer o percentual. Igual. Célula. C, coluna C, 8. Célula C8. Ou então, aqui está, C8. Tá? E aqui, esse é o numerador. E o denominador é C11. Então, vamos lá. Igual a C8
dividido por cifrão C, cifrão, não é jogo da velha, 11. Tcharam. Agora vamos arrastar até aqui e clicar em valor percentual. E vou lá. Ele já me deu que na faixa 1 estão concentrados 77% dos casos, na faixa 2, 15% dos casos, na faixa 3, 8% dos casos. Com isso, eu ensinei vocês a fazer... sim, como é que eu posso alterar as casas, como colocar mais casas após a vírgula? É simples, ó, pessoal. A gente seleciona esses valores e nós colocamos mais casas após a vírgula. Vamos comparar para ver se eu não cometi nenhum erro. Olha lá, 29, 41, 29, 41, 41, 18. 29, 41, 29, 41, 41, 18. 203. Tem um erro aqui, pessoal. Tem um erro aqui. Vamos corrigir esse erro. Olha só. A minha tabela de frequências correta tem 203 casos. Olha lá. Olha que interessante, ó. Tá vendo? Eu cometi um equívoco. Vamos corrigir esse erro. Os erros fazem parte do nosso processo de aprendizagem. O que aconteceu aqui, ó? Eu tenho um total de 289. Só que por que apareceu 369 aqui? Foi até bom que eu cometi esse erro, acredite, não foi de propósito. O que aconteceu aqui? Eu escrevi 283. Só que quando eu apliquei o filtro 283, eu disse aqui na minha tabelinha de frequência que existem 283 casos na faixa 1. Mas será que está correto isso? Vamos nos certificar. Faixa 1 é 203, 203 casos. Eu coloquei dos 80 casos a mais. Então vamos corrigir. Agora está correto. Agora eu tenho 289 casos, 70,24% concentrado na faixa 1. Verifiquei certinho, bateu com o meu exercício que estava pronto. E a segunda, 19,72. 19,72 e 10,03. Tá correto, tá perfeito. Agora 10,03, 10,03. Perfeito. Então, nós acabamos de fazer o exercício 2, tabela de frequências. E nós verificamos que eu cometi um erro ao coletar os dados, porque ao compilar os dados, porque nós sempre precisamos ter muita atenção sobre essa barrinha aqui, esse valor que vai aparecer aqui no final da barra. No caso, onde estava escrito 203, eu por equívoco coloquei 283. Agora esse equívoco foi corrigido. Esse é o nosso exercício 2, tabela de frequências. O último exercício que eu vou fazer nesse vídeo é o exercício 3. Eu quero mostrar para vocês como que a gente pode retirar dados de tendência central e de dispersão de cada variável, ok? Dos valores de cada variável. Nesse caso, eu estou utilizando a variável qualis, mas enfim, eu posso utilizar a variável período, como eu vou fazer aqui com vocês. Vamos começar com essa tabela, pessoal, ela é um pouco mais complexa. Então, eu vou sempre começar com uma tabela nova, uma planilha, desculpe, uma aba nova. Vamos adicionar uma nova aba e o nosso objetivo aqui é transformar esse plano 1, eu vou jogar para cá, que nós já fizemos esse exercício. Nós queremos deixar o plano 2 exatamente dessa forma aqui. Pois bem, notem que essas colunas, vejam, eu vou dar um zoom out aqui, observem como que essas colunas cinza, elas estão organizando o nosso dado. Isso aqui é uma estratégia de visualização, portanto. E eu acho isso aqui bastante importante. Quando vocês começam uma planilha, ela está desse jeito aqui. Quando nós vamos fazer medidas de tendência central, que são medidas... Eu estou pegando a coluna F aleatoriamente aqui. É muito importante organizar corretamente os dados, certo? Isso aqui vai ajudar bastante nas contas que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, eu vou deixar algumas colunas aqui como separadores, certo?
Vamos colocar aqui uma corzinha cinza. Ok, e vamos ver quantas informações nós vamos extrair. Olha lá, 1, 2, 3, 4, opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aqui, 9 linhas. Então, a partir da 10ª linha, vai começar a entrar o nosso intervalo de dados. Então, na linha 10, eu também vou deixar ela em cinza. Vamos diminuir um pouquinho isso aqui. Você também pode clicar com o botão da direita, ó, a altura da linha. Vamos colocar aqui 6 pontos. Olha lá, ela vai ficar mais fininha, ok? E aqui nós temos a largura da coluna. Vamos colocar aqui de novo 6 pontos. 6 pontos, ela vai ficar grandona porque é a largura. Então vamos deixar com 1,15. Vamos lá, 1,15. Ok, assim ela fica bem fininha. Beleza. Então, nós queremos o quê? Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é retirar as medidas de tendência central e dispersão. Medidas de tendência central são média, mediana e moda. Medidas de dispersão são desvio padrão e coeficiente de variação. Nós já explicamos isso lá na aula. Então, eu vou copiar esse rótulo, só para não precisar escrever de novo. Bom, posso escrever de novo também, não tem problema. Eu vou vir aqui e eu vou escrever aqui, ó. Eu tenho o total, o N, que é o total, média, moda, mediana, desvio padrão e coeficiente de variação. Vamos deixar isso aqui bonitinho. Isso, beleza. Por que eu pulei uma aqui? Eu pulei uma porque eu preciso saber o meu valor total, a soma das citações. Sim, vamos lá. Então, beleza. Vejam só. Eu vou retirar essas informações, as medidas de tendência central e de dispersão, elas vão se referir à quantidade, a uma variável. Essa é uma análise univariada. Eu vou tirar todas essas medidas, eu vou tirar de apenas uma variável discreta, que é a variável total de citações. Então, o que eu devo fazer? Em primeiro lugar, retiro todos os filtros. Vejam só, agora é uma operação diferente. Nós estamos fazendo análise da variável total de citações, ok? Então eu vou pegar todas as vezes, pegar as 289, para vocês selecionarem sem utilizar o mouse, pessoal, vocês podem fazer Ctrl Shift, flechinha para baixo. Ao fazer isso, ele selecionou todo o intervalo de dados. Lucas, como é que você sabe que tem todo o intervalo de dados aí? Porque aqui na contagem está escrito que são 289. Então eu vou dar o Ctrl C, ops, só um pouquinho, Ctrl C, e agora eu vou colar aqui. Vejam só, eu retirei os dados, eu não recortei, só retirei os dados que estavam na coluna D, coloquei aqui na coluna E. Na verdade eu posso fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou precisar dessa outra. Não vou. Não há necessidade de tantas colunas aqui não. Deixa eu só ver como é que eu tinha feito aqui. Só deixar uma coluna para ter um espacinho. Vamos excluir essa e vamos excluir essa. Beleza. Ora, como é que eu sei o que é o meu N? N, normalmente a gente utiliza a letra N para falar o tamanho do universo, certo? Como é que a gente faz a soma do N? A fórmula é conte.num. Olha lá. Igual conte. Olha lá. Calcula o número de células em um intervalo que contém números. Conte números. Aí eu vou abrir o parênteses. Os meus dados começam na C11 e vão até a C299. Fecha o parênteses. O que ele diz para mim aqui? Ó? Existem 289 números.
entre a C11 e a C299. Agora, vamos somar. Se a gente somar todas essas citações, qual que é o total de citações recebidas por todas as revistas da CIE? Olha lá. Igual a soma C11, dois pontos, C299. Fecha parênteses. Nós teremos 17.016 citações. Lucas, como é que você sabe que é a 299? Porque é o mesmo intervalo da anterior, C11, C299. Nesse caso, vejam só, se eu clicar duas vezes aqui, ó, olha até onde que ele vai chegar a barrinha azul. A barrinha azul vai chegar até a linha 299, que é a última célula do meu intervalo. Pois bem, vamos fazer a mesma operação agora com a fórmula da média. Isso é importante explicar para vocês. O que eu estou fazendo aqui nada mais nada menos do que apresentando as fórmulas da média, as fórmulas que a gente utiliza, que a gente não precisa fazer essas contas todas na mão. É para isso que serve o Excel. Então vamos lá. Igual a média C11, dois pontos, C299. Fecha parênteses, ele vai me falar que, em média, nesse intervalo, existem 58,87 citações. Agora, qual é a fórmula da moda? O que é a moda? Eu já expliquei para vocês lá na aula. A moda é o valor que mais se repete. A fórmula é modo único. Então, vamos lá. Igual modo ponto único, retorna o valor mais repetido que ocorre com maior frequência, igual C11, dois pontos, C299. Ok? Olha lá. Fechou? Temos até a 299. Fechou. Então agora fecha parênteses. E assim eu sei que o valor que mais se repete nessa distribuição é o zero. Esse é o valor que mais se repete. Essa é a moda. Agora vamos ver a mediana. A fórmula da mediana é igual MED. MED. Abre parênteses. E agora eu vou informar o meu intervalo de dados. De novo. C11 até C299. Fecha parênteses. O valor que divide essa distribuição pela metade é 36. E agora nós vamos fazer a fórmula do desvio padrão. O desvio padrão, pessoal, nesse caso, deixa eu só fazer uma verificação aqui. Tá. Beleza, vamos lá. O desvio padrão, a fórmula dele é igual desvpad ponto P ou ponto A. Aqui, ponto A é para eu fazer o cálculo a partir de uma amostra. E o ponto P, desvpad, e o ponto P? Calcula o desvio padrão com base na população. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós não temos uma amostra, nós temos uma população, nós temos todos os valores. Desvpad.p, C11, que é o primeiro valor, até a C299. Fecha parênteses e vou lá. Eu sei que o meu desvio padrão é de 66. Vejam que é um desvio padrão bastante elevado em relação à média. A média é de 58, o desvio padrão é de 66. Ora, quão elevado é? Para isso que serve o coeficiente de variação. O coeficiente de variação não é nada mais, nada menos do que o desvio padrão dividido pela média, mas representado percentualmente. Eu tenho um desvio padrão, um coeficiente de variação de 112,5. Tá correto? 112,5, tudo certinho, não cometi nenhum erro? Não. C8 por C5, desvio padrão dividido pela média. Pois bem, pessoal, esses valores que eu acabei de mostrar para vocês, eles se referem para toda a população, os 289 casos, certo? Olha lá, nós temos aqui, ó, 289 casos. Agora, nós vamos fazer esses mesmos cálculos,
só que nós vamos utilizar outros intervalos de dados. Nós vamos utilizar os intervalos de dados das nossas variáveis. É isso que eu quero mostrar agora. Nós vamos examinar, fazer um exame mais pormenorizado das variáveis que nós criamos, que é a variável período e a variável qualis. A variável qualis já foi coletada, mas ela também serve para a gente fazer esse exame aqui nós queremos aqui fazer medidas de tendência central. Nunca se esqueçam de que nós estamos aqui, o objetivo desse tutorial é ensinar a utilizar o Excel. Esse que é o nosso objetivo aqui. Bom, quais são os valores da variável período? Vamos começar por ela. Olha lá. Período, eu tenho três valores. Eu tenho período 1, período 2 e período 3. Então, eu vou selecionar, vamos começar fixando pelo período 1. Apenas no período 1. Olha lá, eu tenho 85 casos, certo? Pois bem, eu vou pegar aqui, eu vou copiar o período 1. Eu vou colocar aqui, ó, período 1. Vamos aumentar um pouquinho isso aqui. Período 2. Vamos selecionar, vamos colocar aqui do lado. Período 2 e o período 3. Olha lá. Período 3. Seleciono e coloco aqui. Pois bem, agora, com base nesses três, agora nós vamos fazer uma análise, apenas vamos tirar dados de medida de tendência central e dispersão dos valores de cada uma dessas variáveis. Vamos examinar somente o total de citações do período 1. Como é que a gente faz isso? Olha lá. Eu vou fixar no período 1. Eu tenho apenas 85 casos. Só um instantinho, que eu tive um valor colado lá. Olha lá, de novo. Eu tenho apenas 85 casos. Certo? Pois bem, vamos examinar quais são as médias no período 1. Ctrl C. Vejam só, eu apliquei um filtro no período 1 e selecionei os valores da variável total de citação que só existem no período 1. Seleciono, copio e vou colar aqui embaixo. Notem, aqui eu tenho um intervalo com 85 valores. Aqui, por que na coluna C, essa marronzinha, ela vai embora, ela vai até o final? Porque eu peguei apenas um segmento desses valores. Eu só peguei o total de citações que foram feitas no período 1. Vamos fazer a mesma coisa para o período 2. Limpo, tiro os filtros. Vejam só, eu vou analisar um segmento, um setor, um pedaço da minha distribuição do total de citações. Eu vou pegar no período 2, vou pegar o total de citações que foram feitas apenas no segundo período. Copiei, agora eu vou colar aqui. Por acaso, elas são iguais, só que no terceiro intervalo vai ser diferente. Olha lá. Vamos pegar agora o terceiro intervalo, período 3. Aqui nós temos o total das citações que foram feitas entre 2010 e 2016. Eu copio e eu colo exatamente na coluna H, a partir da linha 11. Pois bem, o que eu fiz aqui? Ó? Vejam só. Se eu selecionar todos esses casos aqui, ó, eu vou ter o quê? 289 casos. Eu tenho 3 pilhas, 3 montinhos de valores, certo? São 3 segmentos. E nós vamos fazer esses dados de medida central para os 3. Olha lá. Qual que é a fórmula que a gente utilizou aqui? C11 é igual a C conte.número, certo? Então, vamos copiar essa fórmula e vamos colocar aqui. Só que nós precisamos agora... Bom, na verdade, vejam só, o que está acontecendo aqui? Ó? Ele foi do F11 até o F299.
todas essas células estão vazias. Se eu colocar mais um número aqui, vai aumentar um número lá. Ora, bom, eu posso mostrar isso para vocês. Vamos colocar um número qualquer aqui. Ó. Olha lá, apareceu 86. Só que isso aqui está errado, não quero fazer isso. Pois bem, eu posso, se eu quiser ser bem rigoroso, alterar essa minha fórmula, esse intervalo de dados que está do F11 até o F299, eu posso jogar aqui até o F95, que é onde acaba esse intervalo de dados. Se eu fizer isso, não vai dar diferença nenhuma dos valores. Olha lá, F95. Continuam tendo 85 casos. Pois bem, vamos fazer a soma do... Eu vou copiar todas essas fórmulas, que é assim que a gente acaba fazendo na prática. Ó. Eu vou dar um Ctrl C. Aqui eu vou deletar esses valores. Olha que coisa bacana. Olha só. Ctrl C. Botão da direita. Colar fórmulas. Prontinho. Eu tenho aqui todos os meus valores apenas para o período 1. Só que o meu intervalo de dados está sempre indo até a F299. Não tem problema. Por quê? Porque estão vazias. Se estão vazias, elas não vai haver nenhum valor aqui que vai afetar os meus números. Então, o que eu faço? A única diferença que tem aqui é uma diferença de representação. O coeficiente de variação, aqui ele está representado percentualmente. Aqui ele está representado em termos de uma razão. Eu simplesmente clico em percentual. É só isso. E claro, podemos diminuir um pouco essa quantidade de casas decimais na nossa média. Não há necessidade de tantas casas decimais. O botão para isso é esse botãozinho aqui que vocês estão vendo eu clicando. Eu vou deixar em 2 casas decimais, fica mais fácil para a gente visualizar. Vamos fazer isso aqui e vamos fazer isso aqui. Pois bem, agora o que eu faço? Eu só arrasto aqui para o lado. Olha que maravilha. Olha como é que tá fácil. Tá vendo? Aí eu venho aqui, eu vou identificar isso aqui, vamos mesclar essas células e vou falar, isso aqui é o período. Vejam só, a interpretação desses dados está feita na aula, certo? O meu objetivo aqui é demonstrar como que nós fazemos o cálculo, como que nós utilizamos o Excel para realizar essas operações, para extrair medidas de tendência central e medidas de dispersão. Eu não vou analisar esses valores aqui, mas isso aí é a parte da análise dos resultados. Esse é um tutorial para exibir como que a gente obtém esses resultados. Para fixar esse conteúdo, nós vamos fazer o mesmo exercício com a variável qualis. Vamos lá, tira todos os filtros, vamos selecionar somente o qualis, como é que eu tinha começado aqui? Qualis A1, perfeito. Vamos reproduzir os nossos rótulos. Espera só um pouquinho. Ctrl C, Ctrl V. Vamos fazer isso com a variável qualis. Aqui, ó. Olha lá. Vamos começar com o qualis A1. Vamos selecionar apenas o qualis A1 e vamos pegar todas as citações do qualis A1. Seleciono o intervalo de dados. Aqui no caso eu tenho 68 casos que são classificados como A1, certo? Eu venho aqui no meu plano 2, aqui eu vou colocar qualis A1 e aqui eu vou colocar os valores. Opa, a hora que eu escrevi lá eu perdi a seleção. De novo, seleciona, vem aqui, coloca lá. Vamos fazer a mesma coisa para o qualis A2. Eu venho até aqui, qualis A2, eu tenho 85 casos, eu vou selecionar todas as citações, variável numérica,
do total de estações só do extrato A2. E eu vou colar aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o Qualis B1. O Qualis B1, eu vou pegar o total de citações e eu vou colar aqui na terceira, desculpa, Qualis B1. Qualis B1. Pois bem, agora eu vou copiar as minhas fórmulas. Vejam, os intervalos de dados são distintos, mas eu sempre estou trabalhando com segmentos do 299. Portanto, eu estou seguro para pegar todas essas fórmulas e eu vou colar aqui as fórmulas. Olha lá. Certo? Agora eu posso copiar também, olha que interessante, pessoal. Eu posso copiar a formatação. É a ferramenta pincel de formatação. Olha só. Todo o formato vem para cá com a ferramenta pincel. E agora, o que eu faço? Eu arrasto. Quando eu arrasto, eu vou obter o total de citações no extrato, nas revistas do extrato A1, o total de citações nas revistas do extrato A2, o total de citações na revista do Qualis B1. Aqui é o total de observações. Notem que a soma desses valores sempre está dando 289. Aqui é quantos casos existem. Aqui é qual é o total de citações, somando os valores do caso. Aqui eu tenho a média, aqui eu tenho a moda, aqui eu tenho a mediana, aqui eu tenho o desvio padrão e aqui eu tenho o coeficiente de variação. Com isso, nós finalizamos o exercício 3, que é retirar medidas de tendência central e de dispersão dessas duas, da variável período e da variável Qualis. No próximo tutorial, nós vamos aprender a fazer essa tabela aqui, que é a tabela do resíduo padronizado. Por favor, não percam, isso estará ao final da próxima aula, no final da aula 5.